Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo, já vamos dar sequência às nossas aulas de geometria analítica, tá certo? Nós vamos aqui hoje ver a posição entre ponto e circunferência. Em qual parte do plano em relação a essa circunferência está esse ponto, né? Esse ponto ele pode estar interno à circunferência, ou seja, dentro da circunferência. Ele pode estar sobre a circunferência, ou seja, pertencendo à circunferência, ou ele pode estar externo à circunferência. Então, há essas três posições em que o ponto pode estar em relação à circunferência. Nessa parte do conteúdo não vai ter uma fórmula exclusiva para a gente fazer isso daqui. Nós vamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. O que na verdade você vai fazer é calcular a distância do ponto em questão até o centro, tá certo? Se a distância do ponto P ao centro, se essa distância de um ponto P ao centro da circunferência for igual ao comprimento do raio, né? Se for igual ao comprimento do raio, quer dizer o quê? Quer dizer que o ponto está em cima da circunferência. Tá? Se o ponto está bem aqui, se a distância do ponto até o centro for igual ao comprimento do raio, então ele está sobre a circunferência. Tá certo? Agora, se a distância do ponto ao centro da circunferência for maior do que o raio, né? Se a distância do ponto, como esse daqui, ó, a distância do ponto até o centro da circunferência for maior do que o comprimento do raio, então esse ponto está exterior. Esse ponto está exterior à circunferência, tá? Exterior à circunferência. Nesse caso aqui, ele pertence à circunferência. Pertence à circunferência. Tá certo? Então, você vai sempre analisar a distância entre o ponto em questão e o centro da circunferência. Tá certo? Então, o que você precisa para determinar se o ponto é exterior, é interior ou pertence à circunferência? Você precisa das coordenadas do centro e das coordenadas do ponto. Aí você faz a formulazinha da distância que a gente viu na primeira aula de geometria analítica, tá certo? Agora, por outro lado, se a distância entre o ponto e o centro for menor do que o raio, como nesse caso aqui desse ponto aqui, ó, a distância entre esse ponto e o centro é menor do que o comprimento do raio. Se acontecer isso, esse ponto ele é interno à circunferência. Tá certo? Então ele pode ser interno, ele pode ser exterior, ou ele pode pertencer. Isso vai depender da distância do ponto ao centro da circunferência. Lógico que nas questões provavelmente não vai estar as coordenadas do centro, vai ter uma equação da circunferência e a partir dessa equação você vai determinar o centro e depois fazer a distância lá do ponto até o centro. Mas se resume a você fazer essa análise aqui. A distância do ponto ao centro, se ela é maior, menor ou igual ao raio. Se é maior, menor ou igual, você diz se ele pertence à circunferência, se ele é exterior ou se ele é interior, se ele é interno à circunferência, tá certo? Nós vamos fazer algumas questões relacionadas a esse assunto. Vou postar lá no Google Classroom para vocês fazerem durante a semana. Na segunda-feira eu tiro as dúvidas, tá certo? E a gente se prepara para a nossa prova no dia 1º de julho, tá bom? Então era só isso hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.